E a gente começa o jornal com esse caso trágico, minha gente, que aconteceu hoje aqui na nossa capital. Um acidente ocorrido ali na Avenida Fernandes Lima, principal corredor de transportes de Maceió. Poliana Cardoso da Silva morreu após ser atropelada por um ônibus intermunicipal ao cair de uma moto. Ela estava na garupa. Entenda como foi o acidente na reportagem de Mônica Hermírio. O acidente aconteceu no final da manhã da quarta-feira. A mulher de 43 anos, identificada como Poliana Cardoso da Silva, de acordo com informações colhidas no local, era funcionária de um banco e teria saído para fazer um lanche quando o condutor da motocicleta em que ela estava de carona bateu em um ônibus na saída para a faixa exclusiva na Avenida Fernandes Lima. Com o impacto, Poliana teria se desequilibrado e caído, sendo atropelada pelo próprio ônibus. Amigos e parentes da mulher estiveram no local, que foi isolado pela Polícia Militar e pelo DMTT. A polícia conseguiu identificar o motorista do ônibus e o condutor da moto. É o condutor do ônibus que está sob a nossa custódia e foi já apresentado à delegacia. O condutor da moto já está na delegacia e as testemunhas arroladas que nós estamos conduzindo para a delegacia para os esclarecimentos. Nós estamos aguardando o Instituto de Criminalística fazer a perícia, levantar os dados das testemunhas, das imagens de vídeos coletadas no local e em cima dessas informações é que a perícia vai chegar a uma conclusão mais próxima da realidade. O corpo de Poliana passou por perícia e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. Olha, a gente aqui primeiramente quer se solidarizar com a família da Poliana, essa bancária que estava hoje num dia normal, tinha saído para fazer um lanche, segundo informações, quando infelizmente acabou sendo vítima desse trágico acidente. Nossa solidariedade à família dessa trabalhadora e também aos colegas de trabalho que, claro, ficaram chocados com esse fato. E a gente vai continuar falando desse problema, né? Problema no trânsito, para saber quem pode ter errado nessa situação, né? De quem pode ter sido a responsabilidade dessa tragédia, porque o vídeo do flagrante é muito forte. Ivan Lemos está ao vivo com um especialista que vai analisar parte a parte desse vídeo e é com ele que eu converso agora. Ivan. Bia, só quem vai dizer que de quem é essa responsabilidade, obviamente, é a polícia, depois da investigação. E aí sim, a polícia vai dizer que tipo de crime, talvez, esse motociclista possa ter cometido. Porque ele pode responder, inclusive, pelo homicídio culposo. Mas a imagem é clara, foi uma fatalidade, mas dá para perceber que o motociclista ele sai ali de uma via que não pode sair, é uma contramão. Vou conversar agora com o Antônio Monteiro, que é especialista em trânsito, ele assistiu às imagens. Antônio, boa noite. Aquela situação ali, a gente sabe que foi uma fatalidade, mas infelizmente perdeu a vida uma pessoa, mas o motociclista, ao que a imagem mostra, ele estava numa conversão errada. Boa noite, Ivan, boa noite, Bia. Infelizmente, Bia, a gente está aqui divulgando uma tragédia, né? Porque quantas vezes a gente já entrou aqui e colocando algumas situações que Deus conseguiu proteger e não chegou à tragédia. Infelizmente, nessa situação, a definir a questão do crime é o perito, né, o Instituto Criminalística que fez todos os levantamentos. Já houve, provavelmente houve o depoimento dos dois motoristas para poder apurar e aí a perícia é que vai afirmar essa situação. Vendo as imagens, né, a gente observa indícios ali de erros gritantes, né? Quando a gente fala em fatalidade, quando a gente fala em acidente, às vezes remete ao azar, né? E infelizmente a morte no trânsito, ela é uma soma de fatores, uma soma de erros, uma soma de imprudências que levam a essa tragédia que é a morte dessa moça. O que a gente pode observar ali na imagem que foi divulgada posterior, da imagem do ônibus, né? Ele mostra a moto vindo de uma calçada, de uma via que é só para a entrada de veículos, não para a saída de veículos, e o condutor da moto adentra a faixa exclusiva de ônibus de uma forma abrupta, né? Provavelmente ele não viu que vinha a questão do ônibus e aí se assusta com aquele outro veículo que está entrando na via e aí ele faz esse movimento abrupto e vem essa questão da morte dessa moça. Então, de novo, ele pode sim responder por homicídio culposo, né? Ele não teve dolo, mas ele teve a culpa da morte da moça e aí avaliar a questão da velocidade, posicionamento, a adentrada, essa questão, né, que fica claro na imagem, que ele está saindo de uma calçada e de uma via na contramão.
Então, assim, eu não vou ser imprudente aqui ou irresponsável de afirmar qualquer situação. A perícia é que vai, levantado todos esses dados, trazer essa informação. Mas as imagens são bem claras e mostram realmente ali uma série de fatores que levaram a essa tragédia. Ali, qual o procedimento correto que ele deveria ter adotado? Aparentemente ele sai, né, do banco, ele tem que ter se posicionado na saída do estacionamento do banco, observado toda a situação, adentrar a via e fazer o movimento na faixa exclusiva de ônibus apenas o suficiente para que ele entre na faixa de circulação normal. A gente estava comentando aqui em off, quando eu vi as primeiras imagens, quando eu vi as primeiras reportagens, eu achava até que ele estava no corredor, né? Porque houve já algumas situações, houve alguns acidentes de moto se deslocando pelo corredor, desequilibra e cai na lateral. Então, hoje a gente tem um volume de motos circulando na cidade que quem a gente observa já forma dois corredores, né? Forma um corredor na faixa central e forma um segundo corredor nessa questão do ônibus. Se a gente relembrar a memória, houve algumas mortes, inclusive na Via Expressa, Avenida Marcelo, de situações dessa, de veículo querendo circular pelo corredor próximo a ônibus, tomba, cai por debaixo do ônibus e a cabeça veio a ser esmagada. Né? Isso já tem acho que uns 2 ou 3 anos, mas a gente tem registro dessa situação. No caso em questão, não. Ele adentra de forma estranha, errada na questão da via. Ele não poderia ter ido pela calçada, pego a contramão e depois ter mergulhado na via. Né? É importante que o movimento seja feito de forma prudente, de forma segura. A direção defensiva vai sempre defender que você observe a via, observe quem está circulando a via e só adentre a via em segurança. Naquele caso ali, dá para ver na imagem que ele não chega a olhar para o lado esquerdo na moto, ele vai, segue em frente sem olhar para o lado. Por mais que tenha o retrovisor, o motociclista, ele, ao sair, mesmo que ele estivesse ali na contramão, ele deveria ter pelo menos dado uma olhada para o lado esquerdo? Em todos os treinamentos que a gente dá, né, sempre coloca isso, a questão do excesso do cuidado. Né? Nunca peque pelo excesso do cuidado. O retrovisor ele traz ali uma imagem muito rápida, então é importante que você pare, né? Principalmente você está na zero, você está parado, quer adentrar a via, um veículo em velocidade, você precisa ter a garantia de que seu processo de aceleração vai ser suficiente para não venha a colidir. Então, numa situação dessa, você está parado, você está estático. Para entrar a via, em qualquer situação, você tem que observar, avaliar a velocidade, avaliar se você tem espaço suficiente. E, de novo, a faixa exclusiva de ônibus é apenas para você fazer esse ganho de velocidade e ir para a sua via de deslocamento correto. Não é para estar circulando na faixa, de novo, exclusiva para transporte público de passageiros. Então, naquela situação ali, o que a gente observa é que ele se assustou com aquele outro veículo. Não sei qual era a intenção inicial de movimento dele. Acho que no depoimento ele tem que colocar essa situação para entender qual foi a dinâmica inicial. Não acredito que tenha dolo, né? Não é intenção, mas ele tem responsabilidade sim pelo fato do que ocorreu e avaliar essa situação. E o motorista do ônibus tem que avaliar a velocidade que ele estava, diversas situações, para que ele, né, avaliar essa condição. Mas realmente ele foi surpreendido do veículo adentrando à frente dele. No vídeo dá para ver, inclusive, a velocidade do ônibus, 37 km por hora ali aproximadamente. É uma velocidade adequada para aquele tipo de faixa? Eu não tinha observado essa informação. Se ele está a 37 km, ali a avenida, o limite dela é 50 km por hora, é o limite estabelecido. Então ele está dentro da velocidade, se caso seja comprovado que realmente a velocidade dele era essa. Antônio, o senhor citou inclusive corredor de moto, mortes que acontecem, inclusive em corredor de moto, pessoas se desequilibram. A gente vai aproveitar o espaço aqui por causa desse caso trágico de hoje, mas é uma situação que ela acontece dia após dia na Avenida Fernandes Lima, na Durval de Góes Monteiro, em outras avenidas da cidade, e que o motociclista ele está exposto ao risco maior nesse caso, né? É porque assim, a moto, né, o para-choque da moto é o peito, né? Mas a gente sempre reforça duas situações, tá? Primeiro, não é a moto que causa a morte no trânsito, é a questão da imprudência. Então a moto não é a vilã da história, a moto é uma solução para a mobilidade, né? Que ela veio para ajudar na questão da mobilidade, é um veículo fácil de deslocamento, consumo de combustível baixo, mas ela depende muito da postura do condutor, né? Esse é um primeiro ponto. No segundo ponto, é a questão de treinamento do guiar a moto e principalmente a questão da percepção de risco. Então é fundamental que você, motociclista, avalie essas situações e avalie sempre
a questão assim da conduta do guiar de forma segura, né? A visão zero, né, o que tem de mais moderno hoje nos estudos na questão do trânsito, ele diz isso assim, que por mais que a pessoa erre, não deve acontecer a morte, a pessoa não deve ser punida com a morte. Então precisa de vários cenários de controle de velocidade, de equipamento de segurança, de proteção, para evitar essa questão da morte. Mas nesse caso em questão, né, a imprudência gerou um fato ali que ficaria realmente difícil o ônibus conseguir fazer esse freio. E eu queria também chamar a atenção para um outro ponto, já que você citou a questão dos motociclistas, é a questão da responsabilidade do empresário, né? É sempre fundamental o empresário enxergar de que o entregador, a questão do vendedor que se desloca com moto, a questão dos caminhões. Então, é sempre, às vezes o empresário não traz essa preocupação dele de que, semelhante a uma obra que você tem que fornecer o capacete, treinar e fiscalizar se ele está usando, na questão do trânsito, a responsabilidade também pode vir a cair em cima do empresário. Então é fundamental o investimento em treinamento, é fundamental o investimento de acompanhamento, o investimento do uso da forma correta do capacete. Na entrevista passada a gente chamou a atenção da viseira sempre aberta, da jugular sempre aberta. Então não adianta nada você botar o capacete de enfeite na cabeça, senão na hora que você vai cair, vai sofrer um acidente. Então a gente aproveita esse espaço para chamar a atenção dessa questão do empresário. É fundamental de que ali, se não me engano, ela estava em horário de trabalho, né? Então existe, como engenheiro de segurança, existe uma discussão muito ampla dessa questão do deslocamento, acidente de trajeto. Mas nesse ponto eu chamo a atenção para o que a gente vê aí da questão dos entregadores, mototaxistas e principalmente até a questão do motorista profissional. Antônio Monteiro, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade AL. O Antônio, que é especialista em trânsito, analisou aí a imagem, mas a gente reforça que a Polícia Civil é quem investiga essa imagem e que vai definir se realmente esse motociclista ele vai responder pelo crime de homicídio culposo. Eu volto com você, Bia.